amaram mais as trevas do que a luz. Quer dizer, a luz chegou até eles, e esse é o julgamento deles, esse é a condenação, o castigo deles, porque a luz chegou até eles, a palavra, a lei de Deus chegou até eles, pela consciência, por Israel, pela Bíblia Sagrada, ou por Jesus, ou pela igreja, mas chegou. A questão é que ele amou mais o pecado do que a santidade. Ele prefere mais o erro do que aquilo que é certo. E por que eu li Atos dos Apóstolos capítulo 2, aquele versículo 36 e 37? Por quê? Porque, meus irmãos, Pedro pregou o evangelho no versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disto: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele pregou o evangelho, ele pregou a verdade. Mas olha o que aconteceu, olha o efeito, olha o que produziu. Portanto, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro, aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Na sua tradução, e pode ser, e eles ficaram compungiram-se o coração deles. Os seus corações foram compungidos, inspirados, induzidos, contagiados, foram influenciados por um poder sobrenatural. O coração deles foi tocado. Ou seja, se você falar só, não adianta. O Espírito Santo tem que agir quando você fala. Nós atingimos o ouvido, mas o Espírito atinge o coração. Se só nós falarmos, não vai passar de uma lição de moral que vai entrar no ouvido e sair no outro, porque ele já sabia de tudo aquilo que você ensinou ele ali. Ah, não faz isso não, porque fornicação é pecado. Ele sabe disso. Você só está lembrando ele daquilo que ele já sabia. Mas ele vai fazer do mesmo jeito. Não porque ele não sabe se é certo ou errado, é porque ele gosta. Tem a ver com o coração e não com a razão. Eles amam mais o pecado do que o mandamento, a palavra e a verdade de Deus. De maneira que, se o coração não for profundamente afetado, não adianta. Nós vemos aqui que Pedro e João pregaram. Pedro se colocou de pé e começou a pregar o Evangelho, e foi uma mensagem poderosa, que o coração deles foram movidos, compungidos, quebrantados, influenciados, contagiados, que eles fizeram o quê? Irmãos, o que faremos então? Só por essa resposta você vê que eles não somente mudaram de opinião. Eles não falaram glória a Deus, amém. Eles falaram: irmãos, o que faremos então agora? A mensagem pregada na unção do Espírito Santo atingiu não somente os ouvidos, mas o ouvido do Espírito, o ouvido do coração. Então, meus irmãos, se o coração não for profundamente impactado, afetado, não vai acontecer nada. Não dá para se esperar muita coisa, porque não tem a ver muito com a razão, muito mais com o sentimento. Não adianta você falar para uma pessoa parar de fazer algo que ele gosta. Não, mas é errado. Sim, ele sabe, mas a questão é que ele gosta, então ele vai continuar fazendo. De maneira que o gostar dele, o sentimento dele tem que ser transformado e mudado. Então, quando ele deixar de gostar, ele vai aceitar o que é certo, que está na razão dele. Mas enquanto ele gostar daquilo, o coração dele vai fazer um esforço tão grande para persuadir a sua consciência, para que a consciência não venha mais condenar o ato que ele gosta de fazer. É mais ou menos assim. Ele gosta da prostituição, ele ama a prostituição, ele faz bem para a carne dele. Aí a consciência dele diz: não faça isso, fora do casamento é errado,
Fala, a mente fala. E se você chegar e falar a mesma coisa, ele fala, eu sabia disso. Mas isso não vai ter poder para parar ele. Por quê? Ele é o ídolo dele mesmo. Ele é o Deus dele mesmo. Deus não manda nele. Ele não obedece a Deus, porque Deus não manda nele. Ele faz o que quiser, quando ele quiser. Então ele diz, eu vou fazer o que eu quero, o que eu gosto, porque é bom para mim, porque me dá prazer. Eu sei do que Deus quer, eu sei do que Deus disse, porque minha consciência me mostra o que é certo e o que é errado, o que Deus colocou na minha mente. Só que eu não vou obedecer aquilo que Deus disse que é certo. Eu vou obedecer aquilo que eu gosto, mesmo sendo errado. Então ele vai dizer para a mente dele, não me perturbe, mente, não me atormente, consciência, porque eu quero fazer. E o pecador tem um coração obstinado. Você pode trazer todos, você pode mostrar na Bíblia, Deus pode aparecer para ele, mas o coração dele é obstinado, então ele é teimoso, ele quer porque quer, e esperneia no chão, e ninguém o para, ninguém o detém, só a morte mesmo, só Deus mesmo também. Então ele diz para a consciência, não me diga se é certo ou errado, porque eu não estou nem aí para a sua opinião, consciência. Eu estou ouvindo meu coração, ele quer, e eu vou dar aquilo que o meu coração deseja. Eu preciso satisfazer e gratificar os desejos pecaminosos do meu coração, porque é bom, porque agrada o meu gosto. Então, se é o que eu gosto, vai me dar prazer. Então cala a boca, consciência. Então o desejo pecaminoso que há no coração, Jesus disse que o que contamina o homem é o que sai pela boca, porque procede do coração, e no coração é que está a prostituição, adultério, fornicação, roubo. O coração do homem é enganoso, disse o profeta, mais do que tudo. Então o homem que é um rebelde e vive em rebelião, se opondo ao mandamento de Deus, ele diz então para a consciência, na verdade, consciência, não é tão errado assim. Sabe por quê? Porque eu vou me prostituir, fornicar, mas eu amo essa pessoa, eu gosto dela. Consciência, sexo fora do casamento não é tão errado, sabe por quê? É só um exemplo que eu estou usando, você pode aplicar para todos os pecados. Porque depois eu vou querer um compromisso sério com esta pessoa, depois. Então, o desejo do coração pecaminoso vai trazer todos os argumentos que ele pode criar e inventar para convencer a sua consciência de que a opinião da consciência não está correta. E é aí que ele começa a transformar o errado no certo, o certo no errado. E aí o coração pecaminoso faz um esforço tremendo, amarra, assassina a consciência, amordaça, anestesia a consciência, até o ponto da consciência já não pesar mais. E ele então fica mais solto para fazer aquilo que ele queria. Porque o coração, o desejo, o pecado do coração já nocauteou a consciência. A consciência disse que é errado, mas o coração ficou insistindo. Não é errado, não é errado por causa disso, não é errado por causa daquilo. Não, eu vou roubar a consciência, é errado, mas é porque o governo é corrupto. Consciência, você está falando que roubar é errado, mas é porque eu não encontrei emprego. Então o pecado no coração do homem, o pecado vai fazer o coração se justificar diante da própria consciência, até o ponto dele persuadir a si mesmo e enganar a si mesmo. E toda a lei que Deus colocou na consciência dele, toda a palavra da Bíblia que chegou até ele, então ele joga fora, porque ele vai falar que a Bíblia está certa, ele vai falar que Deus está certo, e vai falar que você, crente, está certo.
mas ele vai dizer para a consciência dele: eu tenho bons motivos para pecar.